som, tinha-me esquecido, acho que já está. Boa tarde, em amor vos saúdo, espero-vos bem. Hoje venho conversar um bocadinho convosco, novamente. Aproveitar. Esteve um dia extraordinariamente quente e a maior parte das pessoas provavelmente foi para a praia, mas com a enchente que há nestes dias, eu não me apeteceu sair de casa. Estava demasiado calor para ir para a praia e estar, e estar ali cheia de pessoas à volta, que a honro profundamente, mas não me apeteceu. Então fiquei no meu cantinho e senti agora vir conversar convosco porque ontem colocaram-me uma questão relativamente aos fetiches nos relacionamentos sexuais e qual é a implicação dessas práticas ou não. Primeiro que tudo, cabe-nos perceber que cada ser humano é um universo e que cada ser humano está a lidar com uma das facetas da experiência, na sua escolha, de acordo também com tudo o que viveu nas suas vidas anteriores e com o propósito que tem a manifestar e tem a trazer a este plano de consciência com a sua presença aqui e agora. Logo, qualquer situação que exista, se houver consentimento de ambas as partes, é algo que está no acordo de alma daquelas pessoas que estão a exercer. Porque, efetivamente, o julgamento humano é algo absolutamente extraordinário, não é? Aquilo que nós não compreendemos, aquilo que não faz parte da nossa forma de raciocínio, é facilmente negada. Agora, a verdade é que nós somos 8 bilhões e não sei quantos no planeta, e se todos pensassem da mesma forma, nem sequer havia experiência, nem sequer havia necessidade de haver vida no planeta. Porquê? Porque éramos 8 bilhões a pensar da mesma forma. Felizmente que isso não acontece e essa diferença mostra-se a todos os níveis, na forma como nós pensamos, na forma como nós falamos, na forma como nós vemos a realidade, na forma como nós sentimos e nas nossas crenças. Ao nível do relacionamento íntimo e sexual, há situações, principalmente quando envolvem um relacionamento heterossexual entre homem e mulher, que é importante sabermos. Está a tocar o sino, ele lá sabe porque é que está a tocar. É importante termos consciência. Eu estou-me a chegar um bocadinho mais para trás, porque tenho a sensação que estou muito em cima do ecrã. É importante termos consciência, porque como eu vos disse ontem, a mulher tem o polo positivo aqui, tem o polo negativo na zona da vulva, o homem é ao contrário, tem o polo negativo no pênis, tem o polo positivo no pênis, tem o polo negativo na zona do coração. O que é que acontece? Eu ontem acho que não expliquei isto. A energia da mulher, eu já disse isto noutros diretos, mas vou condensar agora, até porque a seguir vou falar também dos LGBTs e essas coisas todas, que são tudo terminações e nomes que se dá, porque sinceramente ninguém precisa de ser catalogado com nome nenhum. Isso é o ser humano a querer condicionar o outro e a rotular. E acho lamentável que continue a ser necessário dar nomes ao que quer que seja, nesse sentido. E é obviamente a minha parte humana que acha isso lamentável, não é? Porque nada é lamentável, porque tudo está de acordo com o propósito divino maior e as pessoas que vivem essa escolha e assumem essa designação acabam por estar a aceitar uma distinção que nem sequer era necessária de existir. Porque por honra a todo o ser humano, nem ninguém nunca deveria se referir ao outro porque é mais velho ou é mais novo. Tudo bem, nós temos diferenças, mas não é pelo tom de pele, não é pela idade, não é pelo peso e muito menos é pela tendência sexual ou pela escolha como exercemos o amor. Porque a tendência sexual só nos mostra a forma como nós exercemos o amor. A forma como nós o sentimos e a forma como nós o vivemos. E o amor não tem sexo. E então é importante nós termos noção disso. Agora, ao nível de encontro energético, ao nível destas duas pilhas, porque a mulher é como se fosse uma pilha e o homem é outra pilha, e quando elas se encontram, obviamente faz-se um circuito completo.
No sentido de que a mulher é magnética, o homem é elétrico. Eu já fiz esta partilha convosco. A mulher é magnética, como eu estava a dizer, e o homem é elétrico, e como tal é o encontro dos dois que vai levar a uma expressão das duas polaridades em união, em uníssono. Ou seja, o homem age, manifesta no sentido da energia elétrica é uma energia condutora, não é? A energia magnética é uma energia que atrai, que magnetiza e que depois alquimiza e amplifica. E então a mulher faz isso, a mulher recebe tudo do homem. Quando uma mulher está com um homem em relacionamento íntimo, ela imediatamente vai receber toda a sua vivência, todos os passos dados por aquele homem no seu útero. E se é uma mulher profundamente sensível, ela não precisa praticamente contar nada da vida dele, porque ela intuitivamente vai senti-lo, vai vivê-lo. E vai ser convidada a alquimizar essa energia para a poder enviar para o todo, para o universo já transmutada, já em amor. Por isso mesmo é que Maria Madalena ungia os pés de Yeshua, porque ele tinha que estar purificado para poder entrar no templo dela. E nós muitas vezes não agimos em consciência quando não fazemos isto àqueles que permitimos que entrem no nosso corpo. E eu por mim falo. É uma prática que caiu em desuso. Obviamente que não tem que ser literal, física, mas tem que ser consciencial e tem que ser assumida. Se nós tivermos consciência disso, também percebemos porque é que tantas vezes temos tanta dificuldade de seguir em frente e parece que andamos com todos os nossos parceiros atrás de nós. Principalmente as mulheres que andam com todos os homens que já passaram na sua vida ou que estiveram em contacto com o seu útero, presos a si de alguma maneira. Mas, pronto, e isso, mais uma vez eu vos digo, se tiverem questões, deixem, por favor, está bem? Que assim dá-me tema para os próximos diretos. Às vezes também preciso que vocês me deem temas. Então, mas eu agora vinha-vos falar porque a questão que me colocaram ontem tinha a ver com as práticas relativas aos fetiches. Desde o bondage, ao sadomasoquismo, a tudo mais. Isto é assim, ao nível do relacionamento íntimo e sexual, os limites são aqueles que a nossa consciência e o nosso bem-estar determina. Se eu disser que algo está errado, quem está a errar sou eu. Nada está errado, nada está certo. Se duas pessoas amam-se, que se amam, estão de acordo numa determinada prática, ok? Se duas pessoas que se amam estão de acordo numa determinada prática, isso está certo para elas. Está aqui alguém a perguntar-me de que forma é que nós purificamos o outro. A mulher purifica o outro quando o recebe. Aliás, eu já disse isto várias vezes, já escrevi, e se vocês na página da Viagem ao Centro do Eu, Ana Sou Viagem ao Centro do Eu, no Facebook, se vocês forem às fotos ver todas, encontram os álbuns de fotos. Encontram os álbuns de fotos e lá tem 22 álbuns de fotos com muitas mensagens que eu fui deixando ao longo de... com milhares de mensagens que eu fui deixando. Alguns álbuns já nem sequer estão completos porque o Facebook decidiu apagar alguns. E está tudo certo. Quando há o encontro de dois corpos, principalmente um feminino e um masculino, porque são os dois polos que se unem, quando há um encontro de dois corpos, a mulher é o eixo vertical, o homem é o eixo horizontal, e eu também já expliquei isto. Já vou falar no relacionamento com das pessoas entre o mesmo sexo, ok? Eu também já expliquei isto. Ou seja, a mulher é o eixo vertical, porquê? Porque quando a mulher, a nossa vulva, a nossa vagina faz este alinhamento. Quando nós estamos deitadas, ela aponta para cima. O homem, o pênis, quando fica ereto, fica na posição horizontal. Quando um entra no outro, a mulher é o vertical, é o eixo que liga terra e céu, e o homem é o eixo que traz as vivências para ser alquimizada nesse eixo
de conexão profunda entre o coração da Grande Mãe e o coração cósmico. Ou seja, quando uma mulher e um homem se encontram no ato sagrado sexual, o que é que acontece? Acontece que todos os nossos chakras, todos os nossos corpos energéticos se fundem, mas também a mulher, porque é na sua qualidade magnética e muito mais receptiva, também vai absorver todo o corpo emocional. Já absorveu o corpo energético, também vai absorver todo o corpo emocional do companheiro. E também recebe a energia do seu corpo mental. Já está a receber o físico, ou seja, recebe a energia do homem nos vários planos de consciência presentes neste plano. Como é que essa alquimia ocorre? Com a nossa transformação interior. Porque nós somos esse agente alquímico em amor. É sempre o amor que dá a resposta. É óbvio que muitas vezes as mulheres, depois de terem estado a primeira vez com um parceiro, ou se sentem eufóricas, muitas vezes também porque estão completamente em fuga dos seus processos interiores e necessitam tanto da presença de alguém nas suas vidas que precisam disso para se sentir validadas, e há muito essa ferida no feminino, ou muitas vezes andam ali a sentir-se desvitalizadas, sem energia, cansadas, depauperadas energeticamente. Porquê? Porque estão a fazer toda a alquimia desse processo e estão a perceber o que é que fica nelas e o que é para emanar. E muitas vezes, com a nossa inconsciência, com a nossa falta de tomada de consciência e de mergulho interior, muitas vezes acabamos por assumir como nossos processos que não são nossos, porque vamos buscar aos nossos companheiros, ou aqueles que, nem que seja esporadicamente, são nossos companheiros, e a todos aqueles que caminharam com eles. Daí, mais uma vez, é muito importante termos a nossa consciência, mergulharmos dentro de nós, alinhar-nos e, com amor, sermos esse agente catalisador da mudança e magnético da alquimia, ok? E exercer-nos em amor. Porque nenhum homem vem a nós, e se nós o recebemos, nós recebemos porque o queremos. É claro, quando há uma violação, e também vou falar dessa energia a seguir, quando há violação também há um acordo de almas para que essa violação ocorra. Não é algo que seja aceitável e nós, como sociedade, temos que agir em conformidade com isso, e começa desde cedo, mas também já vou falar desse assunto, a ver se eu mantenho minha linha de raciocínio alinhada. Mas não há ninguém que venha a nós e que esteja com o nosso corpo sem que nós demos de algum modo permissão. Ou há uma permissão energética que foi dada antes de estarmos neste plano para que acontecesse determinada situação, ou há uma permissão física no agora, na nossa escolha daquele momento, no exercício do nosso livre-arbítrio. Estava-vos a dizer isto porque tudo o que vem a nós, mesmo que nos traga sofrimento, deve ser encarado e é para ser encarado em amor. Porque é aquilo que eu costumo chamar a acupuntura divina. O que é que isto quer dizer? Não há nada que nos aconteça que aconteça sem ser em propósito. Não há nada que nos aconteça que não tenha, que mais para a frente não nos mostre uma bênção escondida absolutamente magnificente. Eu sou profundamente grata a todos os desafios que tive na minha vida, a todas as violações que eu vivi desde muito pequenina. Porque sem todas essas experiências, e se eu hoje voltasse atrás, eu voltava a viver tudo. Porque se eu deixasse alguma dessas experiências para trás, eu não iria ser a pessoa que sou hoje. Então deixem-se de ses ou de vitimismos e percebam a vossa responsabilidade e o quão têm crescido na vossa vida à razão das experiências que se têm permitido ter. A intensidade das experiências vem a nós na exata medida que nós somos capazes de as viver, de as alquimizar e de as resolver em amor. Pronto. Agora, estou a ouvir várias perguntas em vários lados. Eu vou tentar responder a tudo sem me perder, está bem?
Quando há relacionamento íntimo entre duas pessoas do mesmo sexo, e eu já disse isto, o relacionamento íntimo é uma consumação, é uma expressão do amor, ok? Ponto. E o amor não tem sexo, não tem idade, não tem forma física, é amor a fluir. Mas, obviamente, quando duas pessoas do mesmo sexo estão em uno, sejam duas mulheres, sejam dois homens, não há esse encontro das polaridades opostas que vão fundir num. Há uma manifestação de uma energia de amor, obviamente que sim, não ocorre, porque fisicamente tal não ocorre, porque são duas mulheres, têm as duas o polo positivo nos seios e o polo negativo na vulva, e se são dois homens, têm os dois o polo positivo no pênis e têm o polo negativo na zona do cardíaco. Obviamente que energeticamente há sempre um que está mais sintonizado ou com a energia do coração ou com a energia sagrado-sexual. O que não significa, não é? Significa e não significa. Significa num determinado campo, porque acabam por se completar, acabam por se emanar mutuamente, porque estão em amor, e amplificar, porque estão em amor. Agora, ao nível energético, não há o encontro das duas polaridades. E o que daí pode ser manifestado não ocorre. Simples. Todas as práticas sexuais que inflijam dor, seja de que maneira for, nós não podemos julgar ninguém por quantas vezes nos permitimos ter relacionamento íntimo sem vontade, só para fazer vontade a outro ou só para cumprir o calendário e também estamos a sentir dor. Então como é que nós podemos julgar aqueles que procuram experiências em que para eles a dor está associada ao prazer? Vamos dizer, mas isso são distúrbios psicológicos, isto, aquilo ou aquilo outro. Isso é a forma deles perceberem a realidade. Nós não temos que catalogar, não temos que julgar e muito menos temos que insultar. Porque aí estamos a negar a nossa própria divindade. E estamos a negar o outro e a achar que sabemos mais do que o divino ou do que as almas deles quando escolheram passar por essa experiência. Nós já fomos tudo. Qualquer um de nós já fomos tudo. Já passamos por todas as experiências. Se cada vez que estamos em julgamento de qualquer uma delas que seja, estamos em julgamento de nós próprios. Então não vale a pena entrarmos sequer quais são os distúrbios mentais, quais são as questões. Podem haver traumas associados, sim. Mas se há um trauma associado e se a pessoa escolheu viver a sua experiência através daquela experiência, a sua vida, e a sua cocriação do divino através daquela experiência, está no seu direito de ser e do seu livre-arbítrio vivê-la desse modo. O nosso julgamento disso é completamente irrelevante. Só não é irrelevante porque nós temos que assumir a nossa responsabilidade e percebermos a carga densa que criamos na humanidade, que criamos no outro, cada vez que julgamos o comportamento sexual de outro. Ok? Cada vez que julgamos o comportamento sexual de outro. Porque julgarmos o comportamento sexual do outro é que julgarmos a origem de tudo o que nos dá vida. Aliás, eu ainda ontem achei interessante muitos comentários que me fizeram estar a falar de um assunto tão tabu. É interessante a sexualidade ser tabu. Nenhum de nós existia sem sexualidade. Nenhum de nós existia sem uma penetração de um pênis numa vulva. Nenhum de nós existiria sem ejaculação dos dois, porque há a ejaculação masculina e há a ejaculação feminina. É claro que a ejaculação feminina não se manifesta como a masculina, mas o espermatozoide tem que encontrar o óvulo. E essa lubrificação está a ocorrer. Não é? E quando a mulher tem prazer, também há uma ejaculação. Obviamente, quando o pênis entra em contato com as paredes do útero e descarrega o sêmen carregado de espermatozoides, eles sabem fazer o seu caminho. Mas foi necessário que houvesse uma preparação. Abençoado o momento quando essa preparação é física, é natural e a mulher se autolubrifica. Quando é algo forçado, obviamente,
há logo aí uma cariz de amor na situação, não é? O que não significa que não aconteça a fecundação, que tantas vezes ocorre. Então está na altura de nós percebermos que como é que podemos fazer de algo que é... Sem isso, nenhum de nós estaria aqui a conversar. Como é que isso é um tabu? E como é que isso é para ser negado, falado à boca baixa ou então ensinado das formas erradas? E agora vou para a energia da violação. Ainda há bocadinho estavam-me a perguntar aqui, acho que no Instagram, e quando são crianças pequenas a ser violadas, também há escolha. Não há nada que não nos aconteça neste plano físico de consciência que nós não tenhamos acedido em alma a passar por essa experiência. O que não implica que o adulto, que o adolescente, seja quem for, que está a praticar esse ato, não seja responsável pelo que está a fazer. É responsável pelo que está a fazer. E nós sabemos que há imensos bebés que morrem, bebés que são assassinados por serem violados em tenra idade. Porque há comportamentos desses. Agora, mais uma vez, se nós formos capazes de aceitar a nossa sombra, vamos perceber que nós já passamos por isso tudo, já fizemos disso tudo nas nossas experiências. E quando eu já fiz muitas regressões a vidas passadas, comecei a fazer regressões muito cedo, e uma das regressões que me foi mais difícil aceder foi quando eu fui um bispo da Inquisição e o meu entretém era condenar crianças. Mas antes de as mandar para a fogueira, eu que tantas vezes morri na fogueira, antes de as mandar para a fogueira, torturava-as e a muitas delas violava. E estou a admitir isto publicamente porque não tenho o mínimo problema com isto. Eu tive que fazer as pazes com esta minha vida passada. Tive que amar aquele homem que eu fui. E tive que amar cada uma daquelas crianças e pedir-lhe perdão. Consciencializei-me do meu ato. Não foi fácil para mim durante uns dias, também não tive apoio nesse sentido, tive que andar a mergulhar dentro de mim, tive que ressignificar essa experiência, tive que me aceitar em todas as áreas de mim. Porque isso é que é aceitar a nossa sombra. Enquanto nós continuarmos a apontar o dedo a este, aquele ou aquele outro, ou a esta experiência, achando que nós é que fazemos bem e o outro está a fazer mal, obviamente nós temos os nossos sistemas de valores e os sistemas de valores são para ser honrados. O que não significa que nós tenhamos o direito de julgar o outro. Usa o teu sistema de valores para ti próprio. Para que sejas a tua melhor versão de ti mesmo a cada instante. Aí sim tu estás a exercer. Quando tu exerces o teu sistema de valores para condenares ou julgares o outro, estás a ser pior que ele. Ok? E agora, aqui há uma questão com a violação. Porque há uma ideia muito errada. E é uma ideia errada. Eu não gosto de falar certo e errado, mas há uma ideia deturpada. Pronto, vamos mudar os termos. Há uma ideia deturpada do que é a violação. Muitas vezes a sociedade acha que violação é quando há uma penetração forçada. Mas sabem, quando nós, meninas, estamos na escola e começamos a usar os sutiãs e temos os nossos colegas que na carteira de trás vão lá e puxam-nos o sutiã uma vez, puxam-nos o sutiã duas e nós dizemos para e eles continuam, puxam-nos o sutiã outra. Ou vamos a passar e nos dão apalpões no rabo ou nos levantam a saia. Isso também é assédio sexual. E tantas vezes até acabam por nos desapertar os sutiãs. Isso também é assédio sexual. Agora, quando essas situações acontecem e depois a menina até é capaz de reagir, não é? E de se defender, ai Jesus, que a tua filha bateu no meu filho. E muitas vezes mães são chamadas às escolas porque as meninas se defenderam. E as mães, regra geral, saem de lá com o rabinho entre as pernas e ainda olhar para as filhas com uma cara, o que tu foste fazer, filha? Não, aquela criança agiu como deve de ser. E cabe-nos a nós, como pais, como mães e como pais, termos a coragem, desde logo, ensinarmos aos nossos filhos que há coisas que não se fazem às meninas e ensinarmos às nossas meninas que têm o direito de se defender quando os rapazes não sabem olhar para elas nem respeitá-las. Por isso, irmos na rua ou na escolinha e tirarem-nos a alça para ver se nos conseguem ver mais alguma coisa, ou tocarem-nos sem nosso consentimento,
ou agarrarem-nos e procurarem beijar-nos sem nosso consentimento, isso também é uma violação. Mas o que é que a malta diz? Não, isso são as mulheres que andam demasiado arranjadas. São as meninas que são impuras. E são os meninos coitadinhos e os homens coitadinhos. Não conseguem resistir à tentação demoníaca que a mulher é. E a verdade, meus amores, é que somos nós, enquanto mães e como pais, que ensinamos isso aos nossos filhos. E isto é uma responsabilidade da mãe e uma responsabilidade do pai. Porque muitas vezes os nossos filhos veem estas situações em casa. Veem os pais, às vezes nem é com carinho, a ter atitudes agressivas para com as mães. Uma coisa é brincadeiras sensuais entre eles e que as crianças podem, obviamente, surpreender. Outra coisa é atitudes de um pai ou de uma mãe que chega e dá uma pancada no outro. Isto não é aceitável. Porque isto ensina à criança que pode fazer o mesmo à outra. Nós somos responsáveis pelo que passamos. Nós ensinamos, nós passamos os valores pelas nossas atitudes. Quando nós olhamos para uma menina que vai para a escola com um topzinho e um calção, está calor e seja o que for, e começamos a dizer a uma criança de 5 ou 6 anos, às vezes, ou 7, olha para ele, já parece uma vadia. O que é uma vadia? O que é uma vadia? Era o mesmo que eu chegasse, olhasse para uma toda apertadinha, olha, que pudica, que freira que está ali, que horror, que rata de sacristia. Mas eu ouvi destes comentários a minha vida toda. E enquanto professora, lidei com estas situações em sala de aula a minha vida toda. E em sala de aula foi o momento que eu pude ter conversas destas que estou a ter convosco, com os meus alunos. Sabem porquê? Porque estes assuntos são tão tabu que nós, enquanto mães e enquanto pais, não nos permitimos conversar a sério com os nossos filhos. E é importante os nossos filhos, sejam rapaz, sejam rapariga, terem a visão tanto da mãe quanto a visão do pai acerca da sexualidade. É importante ser o pai a falar com a menina e é importante ser a mãe a falar com a menina. E com o rapaz a mesma coisa. É importante ser o pai a falar com a menina e é importante ser a mãe a falar com a menina. Mas a forma como nós passamos a nossa mensagem é na forma como nos comportamos. É na forma como aceitamos o outro. É na forma como valorizamos o outro. Eu tive um pai que eu tinha 5 anos, ainda não tinha 5 anos, uma vez num centro comercial, já cá em Portugal, no Porto. Tinha 5 anos, sim, provavelmente já tinha feito os 5. Na Boa Vista. Como é que se chamava? Foi o primeiro centro comercial da zona da Boa Vista, que ele agora está ao abandono. Agora já nem me lembro como é que ele se chama. E o meu pai e a minha mãe estavam no cabeleireiro e o meu pai de repente vem vir uma senhora toda muito bem arranjada e vira-se para mim e diz assim, e começou-se a afastar, afasta-te de mim, afasta-te de mim, e se disser alguma coisa sou teu tio. E assim que a senhora se aproxima eu desatei aos gritos que aquele homem que estava ali, que era o meu pai, a dizer-me para dizer que ele era tio dele, que era o meu pai. E disse, minha senhora, este senhor é o meu pai e ele está a olhar para si. Porque eu sempre tive isto. Muitas vezes desmascarar as coisas. O que não significa que eu não tenha passado por vários abusos desde tenra idade. Ok? Estava aqui alguém a escrever o primeiro shopping do Porto na Boa Vista era o Brasília. Exatamente. Depois cresceu muito e agora está ao abandono. Há um ano passado ou há 2 anos fui lá e tive uma decepção porque ia com aquela memória de há uns anos atrás e ele agora está completamente quase ao abandono. Eu tive abusos sexuais desde pequena. Alguns deles não implicaram a penetração. Quando nos mexem sem nós darmos autorização, é um abuso sexual. Quando nos tiram fotografias
e chegaram a fazer isso, eu era pequenina e tinha uma visita em casa, que quando se apercebeu que eu estava a tomar banho, eu tinha 6 aninhos no máximo, 5, 6 aninhos, ainda estava no freador, por isso tinha, não, 5, 6 aninhos. Estava a tomar duche sozinha, porque eu sempre fui muito independente, e de repente só ouço um barulho na casa de banho, chegarem ao pé de mim, abrirem a cortinada e irem se pôr à entrada da casa de banho a tirar-me fotografias. Isso é uma violação sexual. E não vos vou contar as outras situações porque não há necessidade. Porque não é o momento. Mas temos que ter consciência de onde é que está o nosso direito e onde é que está o direito do outro. Onde é que está a nossa liberdade e onde é que está a liberdade do outro. Porque tudo aquilo que não respeita a nossa liberdade e o nosso direito e a nossa individualidade é uma violação. Então, se calhar, se pensarmos assim, vamos tirar tanto peso de algumas coisas que nós achamos que não são corretas. Porque quando nós estamos a insultar alguém por ser lésbica ou por ser homossexual ou por ser transgénero, que lhes chamamos nomes, estamos a violar a liberdade deles de serem quem são. Então também estamos a ser violadores. Não é por termos um pénis que violamos outro. Nós violamos quando negamos o direito do outro ser quem é. Nós violamos quando insultamos o outro. Nós mulheres violamos umas às outras quando nos denegrimos e ensinamos aos nossos filhos que há mulheres que são boas para casar e há mulheres que são umas putas ou vadias ou assim ou assado porque gostam de se arranjar. E esquecemos-nos que estamos a projetar nelas as nossas carências, as nossas dores e as nossas feridas. E agora eu vou falar noutro assunto. O ser humano acha que estar de acordo com as revistas é a salvação para todos os seus problemas. Se eu tivesse um corpo assim ou assado, esta estatura ou aquelas medidas, ia tudo correr bem na minha vida. Errado. Errado. Eu hoje em dia não tenho as medidas de modelo, já tive. Fiz karaté durante uns anos e tinha efetivamente as medidas todas certinhas e um corpo todo tonificado. Mas sabem quando é que eu deixei de ser insultada? E ainda hoje, às vezes, há quem escolha os meus diretos que têm assuntos, às vezes nem estes assuntos, para me vir insultar. E insultar é de muitas maneiras. Quando acham que podem deixar piropos sem jeito, é um insulto. Aquele ou aquela que acha que tem o direito de vir comentar a minha aparência num índole sexual está a invadir o meu espaço. A mim não me incomoda, porque eu já estou noutra consciência e já nem sequer me incomoda, mas é só para termos consciência de como os nossos comentários podem ser violadores da energia do outro, se assim o permitirmos, porque eles só vão violar a nossa energia se nós aceitarmos essa energia em nós. Mas isto para vos dizer que não é por teres uma cara bonita ou um corpo bem talhado que a vida te corre bem. Nem é por não o teres que a vida te corre bem. Porque muitas mulheres mudam a sua forma física para deixarem de chamar a atenção. Muitas mulheres engordam para deixarem de ser apetecíveis ao masculino e de serem gozadas e criticadas e invejadas e apontadas por outras mulheres. E estão aqui muitas que, se puserem a mão na sua própria ferida, vão perceber que o fizeram. E nós, muitas vezes, começamos a engordar para que aqueles que estão connosco não se sintam ameaçados pela nossa presença. Não se sintam ameaçados na sua virilidade, pela nossa sensualidade e pela nossa beleza. Como também há muitos
que querem que as suas esposas e as suas companheiras sejam o troféu que eles exibem na sociedade. Mas isso mostra as nossas carências internas. Isso mostra as nossas feridas. Isso mostra aquilo onde temos que mergulhar e perceber. E mais uma vez, não é para ser julgado. Eu não estou a falar nada disto em julgamento. Estou a dar exemplos para que cada um de nós, porque todos nós, de alguma forma ou de outra, já passamos por várias situações destas. Porque a vida é isto. Traz-nos um leque de experiências que ciclicamente somos convidados a vivê-las. Quantas vezes queremos ficar transparentes e então deixamos de comer, tornamos-nos anoréticas. Eu fui anorética. Tive anorexia nervosa. É uma forma de deixar de ser vista. Mas muitas vezes também começamos a engordar para não sermos apetecíveis, para não sermos vistas, para não sermos desejáveis. E então, principalmente, quando o nosso relacionamento íntimo com os nossos companheiros não corre bem, assumimos como defesa, se eu ficar mais forte, mais gorda, se eu não deixar de ter as formas, ele já não vai querer ter nada comigo. Porquê? Porque estamos tão confortáveis em querer manter a aparência de um relacionamento, a dar a aparência posterior que está tudo bem, que não queremos mergulhar na nossa ferida e perceber que se calhar a base do nosso desconforto está em nós e está em estarmos num estado que é contrário a nós. Com uma pessoa que nós sabemos que não nos honra, que não nos respeita, que não nos ama e nós queremos continuar com ela. Porquê? Porque nós também não nos honramos, nós não nos amamos nem nos respeitamos. Quando uma mulher se ama, se honra, se respeita e se valoriza, vai dar a entender, vai dar a conhecer ao outro isso mesmo. Até pode acontecer ter um relacionamento íntimo com a pessoa, mas assim que perceber, calma, isto não é para mim, tem que ter a capacidade e a assertividade de dizer isto não é para mim. E não tem nada que ser julgada por ter tido um relacionamento assim ou assado, nem que tenha sido um one night stand, porque ninguém tem que julgar nada nem ninguém. Ok? Ninguém tem que julgar nada em ninguém. Porque se nós vivemos tudo o que nós vivemos foi uma experiência que escolhemos viver. Todos nós temos telhados de vidro. Todos. Não há ninguém aqui que seja imaculado, perfeito, absolutamente angelical e divino. Não é? A minha vontade de dizer é, como digo tantas vezes nos retiros e até nos cursos, só me lembro sempre, e já disse em direto, só me lembro sempre do alto da barca do inferno e da Brígida Vaz, não é? Que chegou à arca do anjo, muito angelada, martelada, com as suas arcas e os vigos de postiços, não é? Eu antes sabia a citação toda. Felizmente já deixei de ser professora há algum tempo e já não ando a carregar essas citações todas ao mesmo tempo. Então, está na altura de percebermos que todos temos telhados de vidro. Então, nenhum de nós tem o direito de tirar a pedra ao outro. Nenhum de nós tem esse direito. E sabem uma coisa? Os homens também são violados. Por nós. E muitas vezes os homens começam a ser violados pelas mães. Quando os castram. Quando os querem seus meninos. É o meu menino, são homens de 30 e tal anos. Não, é o meu menino. Estão a violar o filho. Constantemente a violar o filho. Estão constantemente a violar o filho quando se metem nos seus relacionamentos. Estão constantemente a violar o filho quando acham que têm que ter opinião acerca da mulher que o filho escolhe ou do relacionamento que o filho escolhe para si, seja homem, seja mulher. Isso é violação. Estão constantemente a violar o filho quando lhe dizem que aquela é assim e que o outro não é assado. Isso é violação. E as mulheres também violam os homens, então em situações de divórcio, quando acham que quando se divorciam são as mães e que as mães é que sabem tudo e que têm de tirar os filhos aos pais. Isso é violação da criança, dos seus próprios filhos e daquele que escolheram para ser pai com elas. Ok?
E é muito importante nós termos consciência disso, de pormos os dedos nas nossas feridas. Nós não somos super mulheres, não somos super mamãs, e se somos super mamãs, os pais também são super papás. Nós só temos que lhes deixar ter espaço para se exercerem como super papás que são e como super homens que são. Mas nos nossos relacionamentos, a maior parte das vezes, nós tornamos os nossos maridos filhos. Eu fiz isso e já o reconheci publicamente muitas vezes. Eu dizia que não tinha 3 filhos, que tinha 4. Mas fui eu que não permiti que o meu ex-marido se exercesse como marido. Porque o habituei a fazer-lhe tudo e a mimá-lo, como antes lhe faziam. Perpetuei a energia da mamãzinha. Ele encontrou a mim aquilo que foi procurar e que eu lhe permiti. Ser outra mamã. E uma mamã que o castrou, inconscientemente castrei. Mas quando chegou o divórcio, eu já tinha feito a minha travessia do deserto. Já me tinha permitido empoderar-me no relacionamento, porque também passei coisas bastante intensas. E quando escolhi sair consciente dos meus processos. E a primeira coisa que eu fiz, e na altura e muitas vezes quando isso acontece, o homem não sabe reagir a isso, eu empoderei-o. E como é que eu empoderei o meu ex-marido? Confiando nele para ser pai dos filhos. E confiei a 100% nele para ser pai dos meus filhos. Que não é dos meus filhos. Estão a ver o desvio do nosso vocabulário? Dos nossos filhos. E enquanto nós continuarmos a falar os meus filhos, estamos a violar o outro. É os nossos filhos. Então eu, consciente da posição dele enquanto pai dos nossos filhos, eu respeitei. E fiz tudo o que estava ao meu alcance para o respeitar e para lhe possibilitar ter tempo com os filhos. E está tudo bem. Está tudo bem. Agora vamos ter consciência que estas situações da sexualidade são transversais a todos os nossos comportamentos. Então, se calhar está na hora de assumirmos essa responsabilidade, essa consciência e mergulharmos em nós. Estou a receber aqui umas frinchinhas que eu tenho as janelas, os stores todos corridos, mas ainda estão a vir umas frinchinhas de luz agora. E está tudo certo. Já conversámos um bocadinho mais, que pela graça divina todos e cada um de nós se consciencialize dos seus próprios processos. E lembra-te, quando alguma coisa te está a magoar, não sejas rápido a julgar ou a insultar o outro. Percebe quando estás a fazer isso, estás-te a julgar e estás-te a insultar a ti mesmo. E quando nós entramos na ferida, ou quando nos sentimos negados no nosso poder, ou na nossa virilidade, ou seja no que for, porque isto acontece a homens e mulheres, não é diferente. Ok? Olha para a tua ferida e não vejas o outro como um agressor. É a tua ferida que está a pedir para ser vista. É a tua ferida. O outro só está-te a trazer a oportunidade de olhares. Seja mulher, seja homem. Porque os insultos, aquilo que nós consideramos, e mais uma vez, é entre aspas, porque somos nós que estamos a ver o que o outro nos está a dizer como um insulto. Somos nós que estamos a ver a atitude do outro como uma agressão. Agora, que há comportamentos que têm que ser entendidos, há. Os meninos não têm que ser permitidos mexer na menina quando a menina diz para. Se agora as meninas chegassem à escola e começassem a chegar ao pé dos rapazes e desatar-lhes os cintos, baixar-lhes as calças para lhes ver a pilinha, se calhar os pais não iam achar piada nenhuma. Pais e mães.
Mas quando os meninos chegam à escola e levantam as saias das meninas e as meninas ficam muito incomodadas, às vezes até pedem auxílio e os professores não fazem nada e as meninas continuam a mexer-lhes ou a querer fazer alguma coisa e elas às vezes até lhes dão um murro, então aí são elas que são as culpadas, temos que ter atenção onde é que está a origem da situação e a sermos capazes e conscientes para com isso. Tudo começa em casa. E tudo começa em mim e começa em ti. Como é que tu estás com o teu companheiro ou com a tua companheira? Como é que tu vês o teu companheiro ou a tua companheira? Seja homem, seja mulher, sejas tu homem ou mulher. Porque se a tua companheira for uma mulher, só tens que a respeitar. Honrá-la. Porque escolheste viver o amor desse modo. Se o teu companheiro for um homem, só tens que o respeitar e honrar, porque escolheste viver o amor desse modo. Se o teu relacionamento for heterossexual, respeita o outro. Na minha posição de terapeuta, eu ouço constantemente pessoas que vêm falar comigo e, obviamente, têm que desabafar do que lhes aconteceu e pôr cá para fora as suas mágoas para com o feminino e para com o masculino. Isso é uma questão terapêutica. Agora, no dia a dia, sempre que tu andas a falar mal, és mulher e falas mal de outra mulher, a tua ferida está com o feminino e está contigo. Está com a tua energia feminina, está com a tua mãe. Sempre que tu és homem e falas mal dos homens, é a mesma coisa, só que no masculino. E quando os homens falam mal das mulheres que tiveram antes, para se valorizar, para a mulher que estão a chegar, que estão-se a aproximar, no sentido, as outras foram isto, aquilo, o outro foram umas putas, eu não posso confiar nelas, mas tu és o meu ai Jesus. Não acredites nisso. Porque um homem que não é capaz de valorizar nenhuma mulher que tenha passado na vida dele também não vai ser capaz de valorizar a ti. Porque está na sua ferida. E a mulher que faz isto, que diz isto dos homens que caminharam com ela antes e fala mal dos homens que caminharam com ela antes para valorizar aquele que vai entrar na sua vida, também não vai ser capaz de o honrar, de o amar e de o respeitar. Porque vai transportar a sua ferida para aquele homem. E a primeira vez que ele fizer algo, que até pode não ter nada a ver com o que os outros fizeram, ela vai estar a projetar a sua ferida nele. E imediatamente vai achar que atraiu mais do mesmo e está a viver mais do mesmo porque ela não resolveu os seus problemas internos. E o homem é a mesma coisa. Se criticou todas as mulheres até ali, fizeram-lhe a vida negra, torturaram-no, maltrataram-no, foi o horror. E agora tu és o meu anjo, o meu amor, a minha tesoura, a minha luz. A primeira coisa que tu faças que não seja de acordo com a expectativa dele, vais cair do pedestal imediatamente. E nós fazemos isto uns aos outros. Mulheres fazem isto aos homens e depois queixam-se dos homens. Homens fazem isto às mulheres e depois queixam-se das mulheres. Vai à raiz da tua dor. Vai ao teu trauma com amor. Envolve em amor todo o feminino e todo o masculino que já passou na tua vida. E segue em frente. Com amor por ti. Porque quando tu fores capaz de estar pacificado com todo o feminino e com todo o masculino que já de alguma forma sentiste que te violou, e eu fui violada por mulheres e por homens, de muitas formas. Porque na altura sentia isso como um abuso de mim. Hoje em dia já muitas vezes dizem o que têm a dizer e ok, está tudo bem. Não está tudo bem, está tudo certo. Está tudo bem quando eu ouço a situação e energeticamente já não mexe nada comigo. Às vezes eu ouço, entendo, tenho que fazer o meu processo, mas ainda mexeu comigo. E se ainda mexeu comigo de algum modo, então eu ainda tenho um mergulho a fazer meu. E essa é a minha responsabilidade e essa é a minha consciência. Então, este direto hoje foi muito sobre a violação e as práticas sexuais diferentes. Percebe que todos somos diferentes
e que todos nos violamos um ao outro, consciente e inconscientemente. Pela graça divina, meus amores, fiquem bem. Mês de novembro, eu tenho esquecido de dizer isto, eu ando numa fase de não publicitar nada. Mês de novembro, 3 a 5 de novembro, vou ter um retiro só com o masculino. O meu último retiro foi só com o feminino e acreditem, foi power, muito power. Estão aqui mulheres magnificentes que estiveram presentes. Eu sou-vos profundamente grata pela coragem de terem assumido estar em retiro só do feminino comigo. Se elas pensavam que ia ser um passeio no parque, não foi. Não foi nada um passeio no parque. E foram espremidas até ao tutano em todas as suas dores, em todas as suas crenças e nas suas pudiquices também. Agora, com o retiro com o masculino, e vão ser só homens de 3 a 5 de novembro, ainda estão abertas as inscrições, ainda te podes inscrever. Só o Divino sabe o que é que vai acontecer. Eu não sei. Só o Divino é que sabe o que é que vai acontecer. E no final do ano, ainda não publiquei, mas de 30 de dezembro a 1 de janeiro também vou estar a dar um retiro de fim de ano. Se ainda andas a pensar o que é que vais fazer no fim de ano e queres iniciá-lo de uma forma amorosa, consciente, pois manda mensagem. Em breve eu vou publicar mais sobre isso. É uma forma diferente iniciarmos o ano sem estarmos completamente embriagados, mas estarmos embriagados de amor. Acho que isso deve ser a melhor forma. Embriagados de amor, de consciência e de vontade de manifestarmos uma vida completamente diferente e alma alinhada. E agora, meus amores, já estive aqui, nem sei, eu venho conversar convosco, penso que venho conversar por um bocadinho e fico. E já agora, antes de me ir embora, ontem alguém me disse porque é que eu não fazia diretos no TikTok. Eu fui espreitar isso e, pelo que me parece, eu só consigo fazer o máximo 10 minutos. E disseram-me que eu podia estar até 3 horas. Não sei como é que isso se faz. Se alguém me souber explicar, por favor, depois faça-me chegar essa informação. Honro-vos profundamente. Pela graça divina. Todas as bênçãos, meus amores. Todas as bênçãos. Amo-vos. Gratidão por estarem aí, por sermos no caminho. São lindos todos vocês. Amo-vos.